está começando mais um especial Intercâmbio, que gravamos direto aqui da Rua Coberta do Campus 2 da Fevale, onde ocorreu a quarta-feira de intercâmbio aqui da instituição. E nós vamos conversar agora com um representante da IE, agência de intercâmbio, e também com a Tanise, né, que foi para a Irlanda, que vai nos contar a experiência da Irlanda. Então, Bruno, seja bem-vindo. Tanise, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigado pela recepção. Então, Bruno, a gente está conversando aqui sobre as modalidades de intercâmbio que tem disponível, né, na IE. Como é que funciona o atendimento para quem quer fazer um intercâmbio? Hoje a gente tem uma estrutura que permite atender uma demanda bem diversificada de intercâmbios, né? A gente tem produtos aí que atendem desde adolescente, bem adolescente, até pré-adolescente, né? Até a terceira idade. Então, na verdade, quando a gente tem um primeiro contato, assim, a gente procura obter informações assim do tipo o que ele espera do intercâmbio, qual o objetivo, se já tem algum, se for no caso o idioma, se precisa mais ou se de repente precisa dar uma direcionada. Então, a gente sempre procura fazer algumas perguntas bem específicas assim para entender e tentar direcionar esse intercambista de acordo com o que for melhor para ele, né? Até não só o destino, mas a escola e até o tipo de curso. Até você falou uma coisa interessante, né? Idade. Existe uma idade mínima ou máxima para a pessoa fazer? Mínima, claro, existe, né? Mas uma idade máxima para a pessoa fazer um intercâmbio? Na verdade, a mínima, assim, o convencional em geral a gente sabe que é 14, 15 anos, né? Recentemente a gente fez o embarque de um menino de 11 anos, né? E até esse ano no workshop que a gente tem, né? O workshop anual, a gente tinha um representante de uma escola que ele disse assim, que tem pais às vezes que querem viajar e tem filhos pequenos, às vezes de 3, 4 anos de idade, e eles podem deixar o filho numa escola fazendo um intercâmbio, né? Que eles vão interagir com crianças da mesma idade de outros países, então não deixa de ser um intercâmbio, né? Ah, claro. Então acaba que não existe uma idade mínima propriamente dita, né? E pessoas mais velhas, assim, também, que queiram fazer, tem alguma restrição, assim, para fazer? Não, pelo contrário, a gente vem percebendo cada vez maior o interesse, assim, de pessoas, assim, na terceira idade, que tem um orçamento disponível, né, para fazer uma viagem, e muitos deles, assim, investindo, né, depois de até não acreditarem que poderiam, mas eles sabem que eles podem, então eles estão indo cada vez mais, assim, para vários destinos, né, principalmente na Europa, eu diria. E o foco da agência é para estudantes, assim, também, de modalidades para estudantes. A gente tem bastante produtos, assim, que atendem principalmente jovens, assim, entre 18 e 28 anos, né? Mas a gente não fica restrito a isso, né? Hoje a gente atende aí dos 15, a gente está bem presente, assim, nos colégios, né? E até os 30 e poucos anos, assim, a maioria dos produtos atendem muito bem. Então, Tanise, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua experiência na Irlanda, né? O Bruno te passa o microfone aqui pra gente. Por que tu escolheu a Irlanda, Tanise? Na verdade, eu escolhi a Irlanda porque era o único lugar que eu podia trabalhar. Então, eu podia juntar o estudo, que é aprimorar o inglês, com a questão do trabalho. Eu queria a Europa para estar livre, para poder viajar, para poder conhecer outros lugares. E eu tinha uma prima que morava em Dublin. Então, acho que o fato dela estar lá fez a minha família ficar mais aberta à ideia do intercâmbio, porque eu teria um suporte dela lá também. Eu fiquei por 9 meses lá e foi a melhor experiência que eu podia ter tido. Tu estudou a língua inglesa lá? Estudei inglês. O que mais te chamou? Tu ficou em Dublin? Fiquei em Dublin. Mas conheceu outras cidades Na também? verdade, não, porque eu tava lá na época que o vulcão entrou em erupção e cancelou todos os meus voos. Nossa. Então deu esse probleminha, mas eu conheci bastante da Irlanda por si só. E é um país extremamente encantador, é um país, acho que todo mundo que tivesse a oportunidade devia visitar. É um país extremamente receptivo para o brasileiro e a cultura, de certa maneira, é muito similar, apesar de estar longe. Então, o brasileiro se sente muito acolhido estando em Dublin. Então, é um lugar, eu acho que todo mundo tinha que ir. A questão de estar na Europa facilita muito. E a questão de poder trabalhar, então às vezes as pessoas não querem viajar, que elas acham que elas vão ter que gastar demais, que elas vão ter que ficar sustentando no lugar. E o fato de poder ir para Dublin, poder trabalhar, acaba facilitando a vida de muito estudante. Você trabalhou lá? Trabalhei. Em qual local tu trabalhou? Eu trabalhei em Dublin mesmo e eu trabalhei de babá. De babá. Que é um emprego muito comum para mulher. E assim, é tranquilo trabalhar com as famílias? É super tranquilo, eles estão super acostumados a fazer isso. É uma prática bem comum na Europa como um todo.
Então, e eles gostam muito da brasileira, porque a brasileira é muito receptiva e é muito atenciosa. Então, a gente está sempre disposto a parar, brincar com a criança e ajudar em tudo que eles precisam. E alguns outros países não são assim. Então, eles gostam de contratar brasileiros. E tu pretende viajar novamente? Pretendo. Pretendo agora nas férias, eu pretendo ir pro Canadá. Pro Canadá. Bruno, esses destinos, assim, Dublin é bastante procurado agora, né? Como a Tanise foi. Muito, muito procurado. Tem bastante gente, até pela possibilidade de poder estudar e trabalhar e fazer isso ao mesmo tempo, né? Diferente de alguns países que primeiro a pessoa precisa estudar e depois trabalhar, lá na Irlanda ela pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que ajuda a segurar as despesas. E dá né? para compensar, assim, o que tu trabalha custeia para te pagar o teu estudo? Dá. Sobreviver? É claro que depende muito da forma como a pessoa lida com o dinheiro, né? A gente sempre brinca que tem gente que não sabe usar muito bem o dinheiro, né? Mas os salários são perfeitamente, assim, acessíveis e ajudam bastante, assim, a pessoa consegue sustentar e tem gente até que consegue segurar um pouquinho do dinheiro para fazer uma viagem posteriormente, por exemplo. E é fácil para vocês, para a agência, conseguir trabalho em locais assim, de encaminhar para o trabalho? A demanda é grande? Então, na verdade, isso depende de cada país, né? A questão do trabalho, tem alguns países que o estudante vai procurar por conta própria. Em alguns outros destinos, a gente tem como orientar e até como conseguir um emprego daqui para o participante. No caso da Irlanda, ele sempre vai, né? A gente vai orientar ele como conseguir esse emprego, vai orientar como fazer o preenchimento de um currículo em inglês, vai orientar como ele abordar o empregador, né? Mas no caso da Irlanda, em particular, a busca do empregador é por conta do participante. E tu sentiu isso, Tanise, lá, que dá para se manter, assim, dá um ganho tranquilo. legal? Assim, ó, o problema é que a Irlanda, as coisas são muito baratas, então a pessoa acaba gastando demais. Então é fácil, é muito tranquilo se manter, mas foi o que o Bruno falou, tu tem que saber como usar o dinheiro. Ah, sim. Porque tem gente que acha que chega na Europa e começa a gastar como se não houvesse amanhã e acaba gastando demais antes do tempo. Então dá tranquilamente, o que tu ganha, tu consegue te manter, tu consegue juntar dinheiro se tu fizer tudo da maneira corretinha. E qual que é a principal experiência que tu trouxe de lá, assim, hoje, que tu pode te orgulhar, assim? A questão acho que é do amadurecimento. Eu fui com 18 anos, a primeira vez longe de casa. Então, a primeira vez sem ter pai e mãe por perto para te dar qualquer socorro. E eu acho que esse amadurecimento, essa visão de mundo que tu tem numa viagem, é coisa que tu acaba, não tem como te esquecer. Te transforma em outra pessoa. E tu acaba voltando diferente. E teve algo, assim, que tu sentiu dificuldade no intercâmbio? Na verdade, é a questão da saudade, que é uma coisa que tu tem que saber lidar. Com 18 anos, nunca tinha saído de casa, então tu tem que estar preparado para isso. E que eu só achei diferente é a questão do sotaque deles. Que a gente estuda muito no Brasil, a questão do inglês americano. E tu chega lá e é um sotaque completamente diferente. Então, nos primeiros dias eu fiquei bem perdida, mas depois... Demora quantos dias, assim, pra se adaptar? Eu pra ficar bem tranquila, foi assim, ó, foi 5, 6 dias até eu chegar e acostumar o ouvido só, depois só vai. E chega, parece que tá ouvindo grego, assim. Sim, tu chega, tu não entende nada, tu acha que tu tá falando latim. Tu não tem a mínima ideia do que tu tá falando. É até tu acostumar o ouvido e ver como é que funcionam as coisas. Quando tu vê, tu já tá entendendo, já tá fazendo parte daquilo lá. E Bruno, como é que funciona essa orientação na agência IE pra pessoa saber se ela tá indo pro lugar certo, se é o lugar que ela quer ir, os objetivos dela, se ela vai alcançar em determinado local? Então, são simples perguntas assim que a gente, num bate-papo, consegue já identificar, né? Por exemplo, se a pessoa se a pessoa gosta de frio, se a pessoa gosta de praia, se a pessoa gosta de viajar, enfim, são uma série de pequenas perguntas assim que a gente vai fazendo para tentar identificar um destino, né? É claro que a decisão final é sempre do participante, né? A gente coloca opções, né, que estejam mais ou menos de acordo com aquele perfil, mas a decisão sempre final do participante. Mas às vezes as pessoas sabem o que elas querem, mas elas não sabem manifestar isso. Então acaba que a gente tem que dar um empurrãozinho, assim, né? Meio que psicólogo, para poder dizer realmente, olha, eu acho que tu tá mais de acordo com isso aqui por causa disso que tu me disse, né? Então são as próprias informações que eles nos passam que vão ajudar a gente a orientar realmente o destino correto. Vocês têm consultores que fazem esse trabalho? Isso, a gente tem uma equipe, né, que dá
dá preferência sempre por receber o cliente na agência, né? Apesar de que muitas vezes um atendimento por e-mail ou por telefone acontece. E o atendimento presencial a gente sempre dá preferência, né? Que a gente olha no olho tudo e pode realmente conversar e entender no detalhe o que o cliente está buscando e às vezes não sabe, né? Ah, sim. Como é que foi no teu caso, Tanise? Tu sabia, claro, tu tinha a tua prima, né? Minha prima. Tua prima que morava lá, por isso tu já sabia que queria ir pra lá ou como é que foi? Na verdade, inicialmente eu queria ir pra Londres, mas eu acabei vendo, o Bruno acabou me mostrando que não, Londres não era a melhor opção, que eu poderia trabalhar na Irlanda, e daí eu acabei decidindo pela Irlanda. O fato dela estar lá facilitou bastante pra mim, que eu já tinha bastante ideia de como é que era o lugar. E assim, claro, tinha bastante saudade da família, tinha só 18 anos, mas tu teve vontade de ficar lá? Muita? Muita vontade. Muita vontade. Quando eu voltei, na verdade, meu pai achou que eu voltei cedo demais. Minha família era contra eu voltar. Eu voltei porque eu queria começar a faculdade, porque eu achava que naquele momento era melhor voltar. Hoje eu vejo que eu estava errada, que eu devia ter ficado um pouquinho mais. Deu um arrependimento. Deu um arrependimentinho, Mas agora dá pra... Tu falou que quer voltar de novo, né? Eu quero voltar lá pelo menos a passeio pra rever as pessoas que eu conheci, os milhares de amigos que eu fiz. Mas no momento que tu viaja a primeira vez, tu não consegue parar. É um círculo vicioso, tu viaja uma, tu volta, começa a planejar a próxima. E tu fez bastante amigos lá? Muitos. Nenhum brasileiro, todos foram amigos internacionais, que estudavam comigo. Então tá. Bruno, então pra gente finalizando, queria que tu deixasse o contato, o endereço da agência, né, pra quem tiver interesse em procurar vocês. Claro, a gente gostaria muito de receber os interessados aí em saber um pouco mais de intercâmbio, né? Muita gente assim tem a curiosidade até de saber o que é um intercâmbio, né? E a gente vai estar sempre disponível para dar qualquer informação, mesmo que básica. A gente está em Porto Alegre, ali na Padre Chagas, número 327, loja 7. O nosso site é www.ieintercambio.com.br. Nosso e-mail, portoalegre@ieintercambio.com.br. Telefone eu acho que eu não falei, 3264-8585. Isso, tá certo, então. Só pra gente, então, finalizar o programa, gostaria que a Tanice deixasse uma mensagem para quem está em dúvida ainda, faço ou não faço intercâmbio, o que tu diria, assim, pra pessoa que tá em dúvida? Vai sem pensar. A gente acaba se arrependendo de não fazer, do que de fazer. Não tem como se arrepender de ser feito. A experiência que tu tem, as pessoas que conhece, as coisas que tu aprende são coisas impagáveis. Nenhum curso de idioma no Brasil vai te proporcionar isso. Então vai sem pensar. Bacana. Obrigada, Tanise. Obrigada, Bruno, pela entrevista. Obrigado. Pelas informações. Tudo de bom para vocês. Obrigado. E nós vamos para um intervalo e daqui a pouco vamos ter mais entrevistas com agências e também com intercambistas que trazem experiências de viagens. Até mais!